Previdência privada. Vale a pena ou não vale? O que as instituições financeiras não te falam? Quais são as taxas escondidas? Quais são os benefícios, a rentabilidade? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, já deixa teu like, se inscreve no canal porque isso dá aquele incentivo para a gente trazer mais e mais vídeos. Sabe o que a previdência privada é? Nada mais do que um fundo de investimento para o longo prazo. Então a gente já começa a diferir as questões aqui. Ele é ideal para as pessoas que realmente têm objetivos no longo prazo, como por exemplo a faculdade do seu filho, trocar de casa ou adquirir a sua casa, ou mesmo pensando na sua aposentadoria. Dado que essa nova geração vai ter muitos problemas com o INSS, então contar com a aposentadoria lá na frente pode ser algo não tão concreto. Mas voltando aqui ao ponto, os benefícios da previdência privada estão relacionados à flexibilidade dos aportes, então você consegue colocar mais num mês e menos no outro. A outra questão está relacionada aos herdeiros, dado que esse dinheiro, caso o mesmo venha a falecer, ele vai ser transferido para os herdeiros e não vai entrar no inventário, então não vai ter uma taxação sobre ele. A outra questão está relacionada a que não tem o come-cotas do imposto de renda. Basicamente, o come-cotas é uma antecipação semestral que ocorre, que é dito come-cotas, é muito comum isso na renda fixa, porque uma parte do que você tem ali, ela vai direto para o imposto de renda que está sendo antecipado. E não tem isso dentro da previdência privada. Então, outra questão interessante é que o rendimento da previdência privada vem aumentando, dado que desde 2016 a 2019, a participação desse fundo de investimento em uma porção mais agressiva em ações aumentou, porque era de 10% e foi para 33%. Isso é muito interessante. Mas quais são as questões que a gente tem que olhar? Elas estão relacionadas diretamente ao imposto de renda. Se o seu imposto de renda ele é completo ou ele é simplificado. Vale a pena se o teu imposto de renda completo, no caso das suas despesas passarem um montante de R$ 16.754, porque daí você consegue, por meio da Previdência, ter uma certa isenção no rendimento bruto. Caso contrário, para você não vale a pena se não tem tanta despesa. Então, para você, o simplificado vai ser o mais indicado. De acordo com cada um, tem um estilo de previdência. Por exemplo, no completo a gente fala do PGBL. Caso seja a sua situação, você consegue, por meio do plano PGBL, ter uma isenção de 12% sobre o seu rendimento bruto. Então, esse é o plano mais interessante para você, caso seja um imposto de renda completo. E se o seu imposto de renda ele é simplificado, o plano VGBL vai ser o mais indicado. Então agora a gente entra para outra questão. Depois de compreender esses dois, com base no seu imposto de renda, ele é questionado como você quer realizar a tributação. Se é de maneira do imposto de renda regressivo ou progressivo. E daí vem aquela dúvida, mas qual é mais viável para mim? Isso está muito relacionado com o período que você vai deixar o dinheiro. Se você quer colocar o dinheiro e tirar num período mais curto, sem ser até 10 anos, vale a pena então um imposto de renda progressivo. Por que vale a pena um imposto de renda progressivo? Por quê? Com base no cálculo mensal, até 1903,98 que você vai tirar por mês, não tem imposto de renda. E como a maioria das pessoas não vai tirar isso por mês, até isso por mês, vale a pena nesse caso, porque não vai ter imposto de renda. E à medida que ele for aumentando, por exemplo, de 1903 até 2.826, fica em 7,5%. Então esse é o plano mais viável para aquela pessoa que quer colocar um montante e logo já usufruir para ter um rendimento maior. Caso não seja essa a sua situação, você visa então o longo prazo, você está visando a sua casa, aposentadoria, a faculdade do seu filho, você vai optar pelo plano regressivo. Por quê? Porque no plano regressivo do imposto de renda, até 2 anos é 35%. Mas quando passa a deixar esse dinheiro até 10 anos, ele vai para 10% o seu imposto de renda. Então esse vai ser o mais viável, visando então o longo prazo. Entendendo isso, a gente vai para as outras questões. Quais são as taxas? Dentro da previdência privada, a gente tem 3 taxas. Quais são elas? O imposto de renda, como que foi mencionado anteriormente, a taxa de administração, que em média ela fica como 1 ou 2% anual, e a taxa de carregamento. E é essa que tem que ser dada toda a atenção. Por quê? Porque na maioria das vezes ela é colocada ali no meio e não lhe é mencionada. Só que como funciona a taxa de carregamento? Ela seria a taxa para custear a transição do dinheiro, a aplicação, a administração e assim por diante. Ela pode ser até no máximo de 10%. Só que 10% seria horrível. Imagina quando você vai aportar o seu capital, você vai colocar mais dinheiro e 10% já fica ali retido.
Seria horrível, não? Então, o ideal é que compare as instituições financeiras. Questione, tá? Qual é a taxa de carregamento? Se consegue entrar em contato com elas. Ou mesmo os produtos que ela lhe disponibiliza, comece a olhar as taxas. Porque na maioria das vezes apresenta uma taxa de administração menor. Você fez uma boa escolha do imposto de renda, mas tem que estar de olho na taxa de carregamento. Porque é justamente nessa taxa, tem que comparar e pegar aquela que é mais viável para você. A menor taxa de carregamento. Ou até buscar, porque tem algumas instituições que oferecem essa taxa isenta. Só que aí tem que estar de olho na taxa de administração. A outra questão que infere muito agora é o rendimento. Como a gente está falando de um fundo de investimento, o rendimento é muito semelhante a outros fundos que têm uma participação semelhante em renda fixa e renda variável. Então isso pode ser usado como base e até não tem como trazer muito uma remuneração específica, porque ela varia de instituição, os ativos escolhidos. Mas, por exemplo, um que eu usei como base que vai aparecer na tela é um disponibilizado no próprio aplicativo do Banco Inter, onde aparece que o rendimento do mês anterior foi de 1,12% e que no mês atual está sendo até agora de 0,82, mais ou menos. Tem que considerar que esse é o seu rendimento anterior a tudo que vai ser ali cobrado. Então tem que ter isso como base. A outra questão muito importante para diferenciar os dois planos e para ver qual é o mais adequado para você, além da questão do imposto de renda, é que no plano PGBL, como teve aquela isenção de até 12% do seu imposto de renda, quando for cobrado o imposto de renda vai ser cobrado sobre o rendimento e mais o valor investido. Já no plano VGBL, é apenas nos seus rendimentos que vai ser cobrado o imposto de renda. Então tem que estar bem atento a essas questões para ver qual que vale mais a pena. E daí, respondendo a questão, vale a pena a previdência privada? Sabe que realmente vale. Para muitas pessoas vai ser algo muito bom. Porque compreendendo que a pessoa talvez não tenha muita noção sobre o mercado de ações, sobre fundos imobiliários, sobre a renda variável em si, colocar o seu dinheiro nesse fundo de investimento sem ter que se preocupar com nada, apenas colocando ele lá, aportando, porque ele fez umas boas escolhas antes, escolhendo a opção do imposto de renda adequada, usando como base as suas despesas e assim por diante, acaba por valer muito a pena, porque essa pessoa vai ter uma certeza de rendimento para o futuro. Se ela encontrar taxas menores de uma outra instituição, ela consegue simplesmente fazer uma transferência de custódia muito simples, como faria na própria corretora. Então, é menos burocrático e vale a pena, porque ela vai ter um rendimento maior no futuro e o seu dinheiro está valendo mais. Porque na maioria das vezes rende muito mais do que ganharia na Selic, na poupança. Nossa, na poupança nem se comenta. Então, vai estar ganhando acima da inflação. E além do mais, vai ter um rendimento interessante no futuro, uma certeza ao menos, já que com o INSS não dá para contar. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha agregado valor a seu tempo e até o próximo.